Bem, vamos lá. Vamos chamar outro, então, painelista. Por favor, Claudemir. Nosso querido Claudemir vai, então, nos falar sobre transgenia. Para onde caminha a humanidade e a transgenia. Bom, gente, boa noite. Eu não preparei slides, também não sabia que podia, mas tudo bem. 5 minutos não dá para muita coisa, então eu vou fazer uma cola de mim mesmo, se me permitem. O trabalho que eu fiz, a princípio, nasceu de uma conversa bem sutil com o Enio, que me convidou meio, eu vou dizer, de última hora para isso. Me intimou, né? Obrigado, Enio. Me intimou a participar de última hora, a partir de um comentário que eu fiz com ele. Eu me afundei em pesquisas, entreguei o trabalho de última hora. Acho que nosso amigo Sérgio já estava achando que eu tinha desistido, né, Sérgio? Mas, enfim, esse trabalho ficou tão extenso que eu me aprofundei tanto que eu vou dizer, eu tenho muito mais material a respeito desse assunto e eu tenho intencionalmente a vontade de transformar isso num livro. E vou conversar com ele a respeito, que eu acho que vai ficar muito interessante. Foge um pouco da área mística, mas eu acho que a parte científica tem que ser compreendida. A gente tem que compreender a evolução da ciência para poder tomar atitudes particulares para se prevenir, para se precaver do que a ciência é capaz de nos impor. Eu vou citar uma frase de 1976, de um uruguaio. Tem alguns uruguaios aqui presentes, né, Hugo? Um conterrâneo seu, que eu gosto muito, que é Eduardo Galeano, um grande escritor, de um livro que eu recomendo a todas as pessoas que cruzam o meu caminho, As Veias Abertas da América Latina. Todo mundo tem que ler As Veias Abertas. As Veias Abertas, como o nome diz, abrem as veias das descobertas das áreas ocupadas pelos europeus, invadidas pelos europeus. E nos fazem entender o quão danosa foi essa invasão. O quanto estamos reféns da política e da economia no mundo. O meu trabalho é sobre transgenia, mas essa frase nos leva a entender um pouco disso. O desenvolvimento é uma viagem com mais náufragos que navegantes. Isso nos diz tudo. Nós estamos num barco onde há e onde haverá muitos náufragos. Para a gente entender mais rápido, que eu sei que o meu tempo ali é curto, o homem está olhando para o relógio. Para a gente entender o que é transgenia, simplesmente é uma manipulação na carga genética, no DNA de uma espécie. Quando se fala em transgenia, muitos não compreendem que isso implica numa alteração sem retorno. Não há retorno, não há como ir lá e desligar aquela ligação no DNA. Alguém mostrou hoje uma imagem do DNA, aquela espiralzinha, e foi o Sérgio, e comentou que o homem tem 27 mil genes numa cadeia de DNA. Em cada célula nós temos 27 mil genes. Isso meio que derrotou a supremacia humana, porque isso é o correspondente ao que temos num pé de milho. O homem tem tantos genes quanto um simples pé de milho, né? Então o homem é um ser muito mínimo frente ao planeta em que vivemos. A transgenia é o assunto mais debatido nos últimos 15 anos dentro da ciência moderna. Eu sei que aqui talvez hajam pessoas que estão pouco se lixando para o que a ciência faz com nossos alimentos, e há outras pessoas que acreditam fielmente naquilo, mas eu acredito que o homem ainda não achou o caminho dos experimentos corretos com o planeta. Não há uma preocupação ética, não há uma preocupação real com a humanidade. Tudo envolve lucros, tudo envolve poder. Para vocês terem uma ideia do quão a transgenia está equivocada, eu vou citar um exemplo simples que eu acabei de conversar com alguém ali fora,
de um experimento com soja, onde procurava-se aumentar o nível nutricional daquela planta, do grão. Foi unido um gene, um único gene, de uma castanha do Pará, nossa castanha brasileira, numa planta de soja, para que ela aumentasse os níveis de metionina, que é um aminoácido essencial, enfim, muito importante para a produção agropecuária. Enfim, o que a ciência sequer imaginava é que num único gene seria capaz de desencadear outras reações a quem consumisse aquele grão. Existem várias leis que regem isso. A lei da marcação gênica, que é a capacidade do gene transmitir alguma característica ou não. A lei da relação gênica, a relação de um gene com outro gene, formando uma outra característica. Enfim, o que aconteceu é que aquele grão de soja desencadeou um processo de alergia nas pessoas que consumiam aquele produto. Uma pessoa reconhecidamente alérgica a castanhas passou a ser alérgica à soja. E isso levou a mais de 300 casos, só nos Estados Unidos, que é onde se tem estatística viável, porque no resto do mundo não tem, mais de 300 casos, com 11 mortes, por causa da alergia causada por um grão de soja que recebeu um único gene de uma castanha brasileira. Mais um minuto, Claudemir. Ok. O que eu quero levar a vocês a entender é que existem seres transgênicos com mais de 8 genes, de mais de 8 espécies diferentes, num único ser, numa única planta. E existem boi transgênico, existem galinhas transgênicas, coelhos transgênicos, peixinho ornamental transgênico. Né? Proibido na Europa inteira. No Brasil vale tudo. O Brasil, em virtude dos transgênicos, teve seu consumo, seu uso de agrotóxicos aumentado em 60%, 80%. Tem dados do próprio Embrapa apontando aumentos de mais de 400% em 40 anos. É um absurdo. Nós estamos comendo muito mais agrotóxicos do que anteriormente, sendo que a propaganda inicial dos transgênicos era reduzir a carga de agroquímicos nas produções, reduzir os custos das produções. Na verdade, o que está ocorrendo é exatamente o contrário. Eles estão perdendo o controle, está se usando muito mais agroquímico, porque senão as culturas não se sustentam. Porque eles simplesmente se perderam e tiveram resultados diferentes do esperado, resultados que desafiam a própria ciência. Existe uma carta assinada por alguns cientistas, enfim, essa carta pede ao mundo o término do uso de transgênicos em todo o planeta. São cientistas, tem vários brasileiros, algum do Embrapa, algum do Fiocruz, tem cientistas do mundo inteiro exigindo a interrupção dos experimentos com transgênicos até que o ser humano seja capaz de compreender aquilo. O ser humano não compreende absolutamente nada. O DDT, só um exemplo, só para terminar, Sérgio, o DDT, em 1947, surgiu, que é um pesticida violento, que hoje sabe-se ser muito danoso ao planeta. Ele deixou de ser usado há mais de 30 anos, continuamos bebendo DDT, comendo DDT, e o DDT era, na época, o que o transgênico é hoje para a raça humana. Nós vamos nos livrar das pragas, nós vamos ter uma produção melhorada. O DDT levou 20 anos até que o homem descobrisse que aquilo era mal para si próprio e para o planeta. Muito bom. Obrigado, Claudemir. Desculpa, o tempo é curto. Obrigado. Depois, quem quiser poderá fazer uma pergunta para o Claudemir ou para qualquer painelista, né? Brasília, eu quero perguntar para o rapaz do transgênico, esqueci seu nome, Claudemir. Como a gente pode contrapor a justificativa dos que defendem os transgênicos em razão da necessidade de alimentar 7 bilhões de humanos? Se eu entendi, você quer saber... Como você pode contrapor
ao ataque aos transgênicos em face da necessidade de alimentar 7 bilhões de pessoas. Eu vou te dizer que isso é um grande jogo de marketing. Eu não vou achar agora no meu trabalho, depois eu posso mostrar para ti. Tem um ganhador de um prêmio em homenagem a Nobel. Não é o prêmio Nobel, é um prêmio que deu o nome em homenagem ao Nobel. Ele é um economista e ele defende uma tese de que a transgenia, de que a modernidade elevada de tecnologia para a produção de alimentos não vai eliminar a fome no mundo, porque a fome no mundo não corresponde a isso. Existe produção suficiente para acabar com a fome no mundo agora. E houve em 1980 e houve em 1970 e sempre tivemos fome no mundo. O que não há é uma relatividade em relação ao desequilíbrio econômico no mundo. O que leva à fome é a pobreza, não é a produção de alimentos. É a desigualdade econômica no mundo que leva à fome, que leva às guerras, que leva ao domínio e que leva ao subjugo. Não é o nível de produtividade no mundo. E, contrapondo a isso, existe uma comunidade no Rio Grande do Sul, de agrônomos, tem um nome isso. Eles pegaram uma região que compreende 3 ou 4 municípios, uma área grande de terra, eles estão produzindo sem transgênico e sem agrotóxicos, com técnicas aprimoradas de produção, voltando ao passado. A produção é suja, tem mato no meio, mas a produção é igual aos transgênicos, exatamente igual. Não há queda de produção. A transgenia é marketing, a transgenia é domínio. O produtor está se tornando um escravo da Monsanto, um escravo da Syngenta, um escravo da BASF, da Bayer, enfim. Monsanto. Essas empresas estão formando um grande conglomerado econômico no mundo. Eles estão se unindo para massacrar o mundo. E o Brasil é dito hoje como o celeiro do mundo e pode ser o escravo do mundo. O Brasil pode perder essa condição de celeiro no mundo a partir do momento que a Europa voltar a se negar a comprar transgênico. O Brasil vai vender para quem essa carga de transgênico se hoje o maior comprador é a Europa? A Europa foi a região, a União Europeia foi a região mais resistente, e o Japão, mais resistente a aderir à transgenia no mundo, porque eles têm os maiores centros de biotecnologia do planeta. Lá está concentrados os maiores trabalhos científicos fundamentados de transgenia. E eles foram... A Espanha se negou até o último momento. Vamos encerrando. São 15 segundinhos. A Espanha se negou até o último momento. E o que fizeram com a Espanha? Inventaram uma bactéria transgênica, enfiaram dentro da Europa, morreu 300 e poucas pessoas. Se a gente se recordar, isso foi notícia muito no jornal na Alemanha, relacionado aos brotos de feijão, enfim, a produção de brotos, que eram pepino, enfim. Hoje, até o Fiocruz no Brasil reconhece que aquela bactéria é transgênica, aquela bactéria não apareceu por acaso. Qual foi a finalidade daquela bactéria? Fazer com que a Espanha quebrasse, porque a Espanha era o maior produtor de alimentos dito orgânicos do planeta, e hoje não produz mais, porque ele teve que se aderir aos transgênicos. Muito bom. Obrigado, viu, Claudemir? Obrigado, Doris, pela pergunta.